Bom dia a todos. Novamente nos reunimos para podermos trazer um novo estudo. Hoje nós vamos falar da parábola, né, professor Basotti? Isso. Do livro de Lucas, no capítulo 15. São 3 parábolas, mas nós vamos ver que elas estão interligadas, né? Então, professor Basotti, vamos estar fazendo a leitura. Vamos, talvez assim, das 2 primeiras. Tudo bem. Deixamos a parte maior, do filho pródigo, para um segundo momento, né? Ok. Então vamos ler então esse texto hoje. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai à perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí vem a segunda parábola. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos, dizendo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, pastor, essas são as 2 das 3 parábolas que eu fiz a leitura. Certo. Aliás, a percepção que eu tenho aqui é que em Lucas 15 nós temos uma trilogia, né? Certo. Isso é muito comum no cinema, por exemplo, lá tem o Poder do Chefão 1, 2 e 3. Na literatura, por exemplo, o Senhor dos Anéis, 1, 2 e 3. E aqui também é uma obra de arte também. Eu vejo que essas 3 parábolas é uma obra de arte. Na trilogia, cada obra pode ser vista separadamente. Então eu vejo que as 3 parábolas podem ser vistas separadamente, mas nós poderemos hoje, ou no nosso próximo encontro, fechar as 3 parábolas, mas podemos analisar cada uma separadamente. E eu vou começar com uma pergunta para o senhor. Quando eu fiz a leitura aqui, eu percebi que existe um contexto. Os 2 primeiros versículos falam que Jesus estava com os publicanos e pecadores, que eu sei que não era muito bem visto, né? E os fariseus e escribas viram aquilo, reclamaram, murmuraram, né? Então me parece que esse contexto está ligado a essas parábolas. É isso mesmo, pastor? Sim, realmente, né, as 3 parábolas, se nós analisarmos, elas têm o mesmo pano de fundo, ou seja, a mesma ideia, o mesmo princípio. E é tão importante que Jesus ele conta 3 parábolas assim de uma vez, uma tacada só, para dizer só, preste atenção, que o negócio é sério. Né? Tá, vamos primeiro aqui. Aqui fala ele que se aproximando, né? Se aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores. Então, as pessoas estavam procurando Jesus. As pessoas vinham ao encontro de Jesus. Né? E aí, então, qual o objetivo? Para ouvir. Eles queriam ouvir de Jesus. Eles tinham ouvido falar sobre Jesus, mas agora eles queriam ouvir Jesus. Então, nós temos que entender esse momento. Né? Eles tinham ouvido falar de Jesus, mas agora falam, não, nós temos a oportunidade de ouvirmos o próprio Jesus. Né? Então, eles estavam procurando. Por quê? Eles sentiam talvez uma necessidade de algo mais, de que talvez a sua própria religiosidade não estava suprindo. Ou até mesmo esses, né, que são pecadores, que seriam os pecadores, todas as pessoas que não seguiam os rituais judaicos. Então, para o judeu, não seguir o ritual judaico é pecador. Aqui já o publicano seria no sentido assim, aquele que se vendeu para o Estado, né? Quer dizer, era um traidor porque estava trabalhando para o Império Romano, que era o Império dominador, para aqueles os dominantes. Né? Então o judeu não gostava disso. Né? E eles começaram então a murmurar entre eles, né? Porque Jesus estava aqui, segundo o texto, versículo 2, ele recebe pecadores e come com eles. Né?
Até tem uma tradução, professor Basotti, que eu acho interessante, que ele fala, por exemplo, acolhe. Porque tem uma diferença, né? Até na expressão que fala receber e acolher. Quer dizer, eu te recebo em casa, é uma coisa. Agora, acolher, quer dizer, tem um sentido aqui de amor, de uma intenção de dar o melhor para a pessoa, né? Agora, por que o judeu aqui estava reclamando, vamos dizer assim, ou murmurando a respeito disso, né? Joaquim Jeremias, né, é um autor alemão, e no livro dele sobre parábolas, ele fala o seguinte, né? Que você receber, acolher alguém na sua casa, significa assim que você está estendendo a mão, você está estendendo perdão para essa pessoa, você está estendendo solidariedade para essa pessoa. Quer dizer, e aquela pessoa que você acolhe na sua casa, você, de certa maneira, ela está te honrando. Porque ela veio para te buscar, ela veio para estar com você, né? Então, os fariseus falam assim, mas espera um pouco, você está estendendo perdão para os pecadores e publicanos, você está estendendo a mão, né? Ou seja, esse é o princípio bíblico, né? Ele não vai esmagar a cana quebrada. Ou seja, a pessoa já está dilacerada pelas situações existenciais da vida, né? Aí Jesus ainda vai rejeitar essa pessoa? Não, Jesus acolhe. Então, talvez assim, a expressão de todas essas 3 parábolas, nós temos que ficar assim, Deus é um Deus que nos acolhe, ao seu aprisco, ao seu rebanho, à sua família. Nós fomos e somos acolhidos por Deus. Então, realmente, esse contexto, professor Basotti, nós precisamos entender isso. Por que os fariseus ficaram magoadinhos com Jesus? Por causa disso. Porque Jesus acolhia as pessoas, independente do rótulo, se é pecador, se é publicano, se é meretriz, se é um ladrão. Não, ele está aberto a acolher a todos, né? Pastor, enquanto o senhor falava aí, eu fiquei pensando. No fundo, muitas vezes, nós fazemos como esses fariseus. Por exemplo, eu vou convidar uma pessoa para participar da igreja. Eu tenho uma tendência natural a falar, nossa, aquela pessoa, uma pessoa idônea e tal, acho que ele cairia bem lá na minha igreja com a gente. Agora, se é um cara meio enroladão, a gente já fica bem assim. Então, eu não sei, eu fico olhando assim, no fundo, nós temos um pouquinho desses fariseus também. Eu assumo a minha culpa aqui, pastor. Acho que tem que tomar um certo cuidado, porque a igreja, agora eu penso, na igreja que representa Jesus Cristo, ela deve ser uma igreja acolhedora para todos. Sim. E nós somos seletivos. Sim. Realmente, professor, muitas vezes nós temos a nossa dosezinha de fariseu. Né? E o fariseu ele tinha 2 especialidades. Ou ele jogava pedra, ou ele falava mal. Né? Então, muitas vezes na vida da igreja nós temos essas tendências. Nós precisamos ver isso para nós, né? Agora, eu só queria, assim, ler algo que me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente fala assim, mas está acolhendo, e não sei o que e tal, né? Tem um autor chamado Pedro Crisólogo, né? Ele foi, no século IV, ele foi um dos primeiros pais da igreja, né? E ele fala algo interessante, né? De que nós... o que seria esse acolher? Qual que é a intenção de Jesus ao acolher o pecador? Né? Será que Jesus está sendo conivente com o pecado? Né? Qual que é a intenção? Então, nós precisamos entender que Jesus está acolhendo o pecador, mas ele tem um objetivo, ele tem uma intenção. Então, nós vamos ler aqui qual seria essa intenção de Jesus. Então, tem essa frase de São Pedro Crisólogo. Por que ele tem esse São? Né? Porque é considerado, né, um dos primeiros pais da igreja. Né? E ele diz assim, não menos invejosos do que os soberbos, os fariseus e escribas viam com malícia a bondade do nosso Senhor. Acolhe os pecadores e come com eles. Assim vê o invejoso, assim sente o soberbo. Deste modo, raciocina o avaro. Desta forma,
entende o malicioso, acolhe os pecadores. Não dizem, recebe o que perdia aquele que os acolhia. Perdoa as culpas, converte a ira em alegria, muda a dor em graça, cada um encontra o que havia perdido. Acolhe os pecadores. Deus acolhe os pecadores, mas não para deixá-los continuar sendo pecadores. O pecador não contamina Deus ao aproximar-se dele. Deus santifica o pecador quando este se aproxima. Compreende, fariseu? Cristo não acolhe os pecados quando acolhe os pecadores, porque Deus não cobiça o delito, mas cobiça o homem. Por isso o fariseu não devia fixar-se no modo como iam os pecadores, mas em como eles voltavam. Certamente eles viram um Saulo indo perseguir os cristãos e voltando como um pregador. Então, chama a atenção assim, Deus não, ele ama o pecador, abomina o pecado, mas ele ama a pessoa. Na verdade, ele não ama o pecador, porque se ele amasse o pecador, ele não precisaria mandar Jesus morrer na cruz. Ele ama o ser humano e ele vem para que o ser humano deixe de ser pecador, salvo e restaurado por Jesus. Então isso é importante, professor Basotti. Ele acolhe, mas e esse pecado não contamina o Senhor. Como você falou, mas tem muitas vezes, nós temos um certo espírito farisaico, nós achamos que o cidadão virá para a igreja e vai contaminar a igreja. Mas que fé é essa que nós temos? Nós somos os influenciadores e não os influenciados, a não ser que tenhamos uma fé frouxa. Pastor, não sei se eu estou atropelando, mas eu já começo a ver ovelha já. Sim, vamos. Então, o público... eu acho bacana que Jesus não estava preocupado assim com as pesquisas de opinião pública, porque se ele fosse um político, ele não iria se misturar com os pecadores, Não é melhor ficar... Então Jesus, quer dizer, eu vejo assim, ele até se desgasta, assim, perante a pessoas que não entendem o evangelho, porque, mas eu acho bacana isso, quer dizer, ele perde, no sentido assim, da reputação dele, para ir lá estar com eles. Então isso é muito bom. E aí ele fala da parábola das ovelhas. E aí eu fico pensando, pastor, a pergunta que vem agora é o significado dessa ovelha. Será que ela é a humanidade? É aquela pessoa que se afastou da igreja ou aquela que ainda não conhece? O que é a ovelha? A ovelha, Então, tanto no caso da ovelha, da dracma, e do filho pródigo, então nós temos que ver assim, alguns estudos colocam assim, o número 100, o número 100, quer dizer, seria 1 de 99, 1 de 100, Isso. Então 99 e tal. Alguns autores, como eu falei, da patrística, dos primeiros pais da igreja, principalmente Orígenes, que ele foi um dos primeiros a trabalhar essa ideia, tipificação, você procurar, como parábola, contar alguma coisa para representando uma coisa, realidade. Uma realidade talvez muito maior. Então, se coloca assim, que esses 99, porque fala assim, não precisam de arrependimento. Então, ele diz assim, não pode ser os fariseus, porque a não ser que Jesus estivesse sendo irônico com eles. Eu não creio que nesse momento Jesus está sendo irônico. Eu creio que Jesus está falando de uma maneira muito séria, tanto é que ele conta 3 parábolas de uma vez sobre um mesmo assunto. Então Jesus está tratando de uma maneira muito séria, não com ironia. Então esses 99 simbolizaria todo o céu, todos os anjos não precisam de arrependimento, porque o anjo ele não tem uma opção, vamos dizer assim, pecou e se arrepende, ele tem que obedecer à ordem de Deus. Assim, por isso que Lúcifer, por mais que ele se arrependa, ele não vai receber, vamos dizer assim, o perdão, porque ele quebrou um princípio e não tinha, vamos dizer assim, ele não tinha essa possibilidade que nós, como seres humanos, temos de pecarmos e nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus.
diz alguns estudos que é por isso que ele tem uma guerra contra o ser humano, né? Porque nós temos algo que ele não teve e ele não tem, né? A possibilidade do arrependimento e o retorno para Deus, né? Porque não lhe foi dado esse livre-arbítrio. O anjo não tem livre-arbítrio, né? Então, isso seria, ou seja, e até há uma festa nos céus, né? Você observa no texto bíblico que é uma festa nos céus, ou seja, há uma perfeição nos céus e o ser humano quebrou isso, né? Porque Deus nos criou para vivermos em harmonia, todos, né? Então, quando há o arrependimento, quando há realmente em nós a volta para Deus, ou seja, nós estamos voltando, né, para a perfeita harmonia, aonde a graça, aonde as hostes celestiais e tudo mais vão viver da maneira como Deus planejou. Nós estamos voltando ao projeto original de Deus. Bom, pastor, uma coisa é certa. O bom pastor é Jesus. Ele mesmo disse lá em João, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sim. E, na verdade, esse é um pastor que eu vejo assim, ele não é um pastor, não, porque é um pastor... Ele está cansado, final do dia, está escurecendo, ele conta as ovelhas. Ele conta as ovelhas quando ele retorna para o aprisco, lá, vai guardar as ovelhas. Então, o pastor não vai, eu não vou sair agora, aí está escuro, está perigoso, né? Mas esse é o pastor que ele sai do conforto dele, ele corre riscos, né? Então eu vejo que essa é uma marca de Jesus, né? Quer dizer, como o senhor bem falou, ele deixa o conforto celestial e vem aqui buscar aquela ovelhazinha que está perdida, né? E é interessante, né, professor Basotti, que se você observar, né, é interessante como o judeu, se você olhar no Antigo Testamento, em todas as histórias, ele sempre coloca assim, essa ideia de Deus pastor, né? Deus pastor na Bíblia, né? Mas o pastor literal, o pastor, né, vamos dizer assim, verdadeiro ali, ele era mal visto. É interessante isso, né? Eu não sei como que essa figura do pastor se tornou um símbolo, né? Porque, na verdade, eles eram menosprezados, né? Primeira coisa aqui, dificilmente alguém teria 100 ovelhas, dificilmente, né? Ou seja, para que tivesse 100 ovelhas, deveria então ser ovelhas de várias pessoas, e não de uma só. Provavelmente um pastor teria, no máximo, talvez 40 ovelhas próprias, né? Mas nós temos que ver, isso é interessante, né? A gente analisar essa ideia, né? Então, a figura do pastor era uma figura que não era bem vista, né? Como Jesus não estava sendo bem visto. Como Jesus não estava sendo bem visto. Porque você falar, né, de um ideal é uma coisa, agora você vê o real é outra. Então, os judeus, eles viam o Messias como algo idealizado. Agora, quando o Messias se apresenta de uma maneira real, eles falam, não pode ser esse. É muito simples. É uma pessoa como nós. Não há muita diferença. Pastor, eu fiquei com uma dúvida. O senhor, quando falou da profissão de pastor de ovelha, não? Pastor de ovelha. Para mim existem... Pode ser de pastor, né? Vamos lá, vamos voltar para o ovelha. Para mim existem duas coisas que são um pouco diferentes. Por exemplo, assim, uma profissão em que a pessoa não é bem vista, é o caso dos publicanos. Certo. Mas, para mim, o desprezado é um pouco... A pessoa ela exerce alguma atividade que ninguém dá valor para aquilo. Então, eu vejo assim, não ser bem visto é uma coisa, e ser desprezado é outra. Eles realmente não eram bem vistos ou eram desprezados? Ou as duas coisas? Então, tem um autor, né, que ele faz um comentário de Lucas, né, Deret, e ele fala o seguinte, os pastores reais eram considerados imundos. Né? Ou seja, eu não sei, por isso que eu disse, né, não sei como que chegou a Deus ser considerado dentro dessa figura. Né? Mas é aquela ideia, né? Nós muitas vezes temos o ideal e temos o real. Jesus se apresenta como o Messias real. Uma outra coisa das ovelhas, né? A expressão, né? Nós lemos assim, um pastor tinha 100 ovelhas, né? Na verdade, essa expressão no grego, ter, não é o adequado. Para o grego seria assim, na verdade ele é responsável por 100 ovelhas. Ele não tem, ele é responsável. Né? Porque na verdade,
Jesus, ele vem para fazer a vontade do Pai. Todas as ovelhas pertencem ao Pai. Lógico, é o trabalho da Trindade excelsa e tal, Jesus também é Deus e tal, mas ele sabe que ele veio, né, para restaurar as pessoas para estarem com Deus. Por isso Jesus se torna o caminho, a verdade e a vida, para levá-los ao Pai, para preparar um lugar para eles, né? Mas realmente, o pastor, ele era considerado uma pessoa imunda, ou seja, uma profissão, né? Porque você vai lá no pó do deserto, sujidade, ter que lidar com ovelhas, né? Não era um trabalho muito difícil, né? Era um trabalho muito difícil. E aqui pressupõe que ele chegou lá no final da tarde, né? E aí ele contou as ovelhas, porque como que ele sabia que está faltando uma? De olhar assim você não consegue, mas ele começou a guardá-las, né? E outra coisa, como vida da igreja, talvez ter isso como vida da igreja, né? Geralmente para 100 ovelhas tinha outros colaboradores, provavelmente tinha um pastor oficial, mas tinha os colaboradores, né? Tanto é que alguns falam assim, mas deixou as 99, não, deixou com alguém, né? com os seus parceiros ali, vamos dizer assim, para poder, agora ele como responsável, ele vai atrás dessa ovelha que se perdeu. Né? Enquanto o senhor falava, eu me lembrei de Isaías 53, que nós estávamos como ovelhas desgarradas, né? É o ministério de Jesus, né? Ele vai atrás da ovelha perdida. Agora, você perguntou, né, o que seria essa ovelha, né? Sim. Essa ovelha, novamente, né, nós temos que trazer para pessoas, são pessoas, né? Agora, assim, a ovelha, ela tem um problema, né, ou vários problemas, né? O primeiro delas, a ovelha é míope. Ela tem problema de miopia, né? Eu também tenho, pastor. Então, a ovelha é míope. Eu também sou míope, né? Mas o que seria para miopia, né? A miopia, na etimologia da palavra e tal, e numa interpretação, né? Porque você tem a etimologia e também tem a interpretação da palavra miopia, é falta de luz. Então, por que a ovelha se perdeu? Faltou luz. Miopia, né? Ela deixa o rebanho, né? Então tem essa ideia também, ela foi se aventurar. Eu acho que uma característica da ovelha é essa aqui, é dar uma escapadinha, né, pastor? A ovelha, não, porque a ovelha também, a outra característica da ovelha é teimosa. Então por que o pastor vai dirigindo as ovelhas? Porque assim, imagine, tem um pasto fixo ali, né? A ovelha, ela vai comer até a raiz, entendeu? Ela não tem um discernimento, fala assim, não, eu vou comer aqui até na pontinha e depois vai crescer de novo. Não, o pastor tem que tirar ela dali, senão ela estraga todo o pasto, entendeu? Porque para ela é o imediatismo, é agora, eu vou comer tudo agora, né? Então, aí o pastor, quando ele percebe que já foi um certo tanto ali, digamos, do pasto e coisa e tal, ele leva ela para outro lugar, né, para ela continuar se alimentando, né? Então, você vê assim, a ovelha gosta de se aventurar, mas ela é míope, né? Ela é teimosa. Então, nós vemos aqui que, na verdade, a ovelha, se a gente usar assim, uma expressão, ela foi insensata. Há uma insensatez, né? Porque se você tem um pastor guiando você, se você tem a companhia das outras ovelhas e você sai se aventurar, quer dizer, você está se colocando realmente na boca do lobo. Agora eu entendi, pastor, porque nós somos chamados de ovelhas, tá? Agora eu entendi. Eles chamam nós de ovelhas, os pastores chamam nós de ovelhas. Estou entendendo agora. Mas pode continuar. Então, nós precisamos deixar dessa insensatez, né? Então, a ovelha, ela se perde por ela mesma. Não há um fator que levou, digamos, veio um ataque de lobos e eles correram e fugiram cada um por um canto e aí se perderam. Não, é uma ovelha, perceba assim, é uma ovelha que deliberadamente sai, né, para seguir um outro caminho do que o caminho que estava sendo proposto. Talvez do caminho que ela todos os dias fazia. Quer dizer, então, pastor, que Salmos
23, versículo 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele é o momento da ovelha de espiritualidade. Passou aquilo, ela já quer dar uma escapadinha. Talvez, né, professor, você já tenha ouvido, né? E realmente, assim, no Salmo 23, uma tradução mais adequada seria assim: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ou seja, porque falta algumas coisas, nós temos falta de algumas coisas, né? Por exemplo, está faltando para o senhor aí uma Ferrari, né? Falta um Lamborghini, está faltando, né? Agora, o que nós temos é preenchido pela graça de Deus. Então, de nada nós temos falta. Embora algumas coisas nós não tenhamos, mas não é essencial. Não é essencial para a nossa vida. Não é essencial para termos paz no coração. Com isso ou sem isso nós vivemos. Tá? Então, a ovelha, talvez ela quis fugir do que era essencial. E quis talvez uma novidade. Tá? Talvez, como Paulo ali, né, quando ele estava fazendo um discurso, ele fala para um grupo de pessoas, fala: vejo que em tudo vocês sempre estão procurando novidades. O ser humano gosta de uma novidade. E aí que está o perigo. Tá? Muitas vezes é preferível, né, o nosso arrozinho com feijão, o nosso básico, do que nós sairmos aí por aí buscando banquetes. Nós vemos muitas pessoas que estão com fome porque não querem comer o básico. E é isso que dá sustentação para a nossa vida. Né? As coisas simples da vida. Né? E essa ovelha, pela insensatez, né? ela acaba se perdendo. Né? Vamos falar da dracma? Não, pastor, eu queria... o que me chama a atenção aqui, antes de falar da dracma, é que, assim, eu imagino, não entendo muito da profissão de pastor, de ovelha, mas, assim, às vezes o cara procura e tá bravo, fala: mas de novo, escapou. Então ele vai pegar aquele cajado e vai puxar ela, né? E vai inverter e vai puxar. Mas aqui é interessante, né? Porque ele diz assim: eu ia achando, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e se alegra, e chama os índios. Então, quer dizer, esse realmente é um pastor que ama as ovelhas. Eu vejo, então, nesta passagem, uma expressão do amor de Deus para aquela ovelha que merecia. Eu li até, pastor, que em alguns casos o pastor quebrava a perninha da ovelha que ficava fugindo muito para não fugir mais. Mas aqui, quer dizer, em vez de ele passar um pito nela, ele pega ela, coloca aqui, leva, né, ela de volta. Então, para mim, há também aqui acolhimento. O senhor começou com acolhimento. E eu termino aqui dizendo, né, o complemento: para haver acolhimento tem que haver amor. Então eu vejo nessa parábola da ovelha o amor de Deus por todos nós, deixando a glória com os anjos e vindo aqui para viver entre nós e para morrer por nós. É isto. Realmente, professor Basotti, acolhimento. Né? Essa é a ideia do acolhimento. Tanto é assim, alguns autores, né, que até trabalharam lá no Oriente Médio, alguns conviveram, né, com pastores literais, né, de ovelhas, eles dizem o seguinte, né, quando uma ovelha ela se perde, e aí então o pastor vai ao encontro dela, vai buscar, procurar, enfim, né, ela fica tão estressada, né, e esse é a característica das ovelhas, estressadinhos. A ovelha fica tão estressada que ela deita no chão. Ela não tem força para levantar. Né? Ela, vamos dizer assim, ela se sente tão assim, talvez assim... Pastor, dá um pontapé, fala, levanta, né? Não, mas aí nós estamos falando do bom pastor. Né? Do bom pastor. Né? Ou seja, a ovelha, ela até, você vai assim, por isso que eu falei, é teimosa, ela se recusa a se mexer. Então, o pastor, né, como a gente vê em algumas figuras, né, ele pega ou coloca assim, né, ela aqui com as patinhas aqui, ou coloca, enfim, né, mas ele tem que carregar essa ovelha, né, carregar essa ovelha. Por quê? Porque ele é responsável por ela. Né? Ou seja, ele faz isso porque é por amor. Né? Agora, trazendo para isso, o que nós temos que ver, por exemplo, nessa parábola, vamos dizer assim, humanamente falando, como nós dissemos, né, que o pastor ele era considerado imundo, imagine que isso é uma história real, tal. Quando ele volta com a ovelha, ninguém ia fazer festa.
Por quê? Porque ele fala assim, isso é mais do que obrigação sua. Você não fez mais do que sua obrigação. Ou seja, de pegar essas ovelhas, ou restaurar essa ovelha para nós. Né? Mas aqui há uma celebração. E isso que faz a questão da parábola. E Jesus está falando para os fariseus, aquele grupo ali, olha gente, perceba isso, a alegria que traz para o coração de Deus quando uma pessoa é restaurada. Uma pessoa volta para os caminhos, né, do Pai. Né? Então Jesus está falando assim, gente, vocês estão complicando o negócio. Né? E uma outra palavra que nós podemos usar aqui é Jonas. Por que Jonas ficou indignado com Deus? Porque Deus falou assim, vai pregar para Nínive. Aí ele vai. Mas ele não espera que haja convertidos. Imagina assim, um pregador que vai pregar, mas não espera que ninguém se converta. Ele nem queria ir, na verdade, pastor. Ele nem queria ir. Não, né? Então, esse é o espírito farisaico. Ele não quer ir. Quando ele vai, ele não espera que nada aconteça. E aí ele fica indignado, por quê? Porque ele pregou de má vontade, talvez fez um sermãozinho michuruca lá e tal, mas Deus trabalhou naqueles corações e aquela cidade se converteu. E ele fica indignado. Né? Ah, não, fulano... Quer dizer, eu já ouvi isso, professor Basalto, quando nós trouxemos, né, numa comunidade que nós participamos, quando nós começamos a trazer algumas ovelhas desgarradas, só faltou falar assim, pastor, nós somos aqui um clube, já temos um número exato de pessoas, então nós não estamos aceitando mais sócio. Ou seja, nós estamos aqui num clubinho. É o clubinho de crente. É o nosso clubinho crente. Né? Ou seja, e não se abre ao pecador, não se abre dando possibilidade deles também serem alcançados pela graça. Né? E hoje ainda, né, dependendo do tipo de pessoas, né, que se convertesse, será que nós aceitaríamos? Né? Até tem um pastor que ele usava muito essa expressão, nós falamos isso, né? Ah, Deus tem misericórdia, tem misericórdia. Até que um dia um outro falou assim, não, Deus tem misericórdia. Será que nós vamos ter misericórdia? Será que nós vamos ter misericórdia dessas outras pessoas? Pastor, então, concluindo, eu, como membro da igreja, a lição que me fica dessa parábola, um dia eu estava fora da igreja, eu estava desgarrado, um dia a igreja eu voltei para a igreja. Né? Uhum. Então, nós que retornamos, que um dia fomos ovelhas desgarradas, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos fariseus, porque muitas vezes, quer dizer, se eu estou aqui agora e estou sabendo que alguém se desgarrou, a minha atitude é de orar por essa pessoa ou fazer alguma ação no sentido de trazê-la. E nós, muitas vezes, pastor, eu falo até por mim, às vezes eu até falo mal, viu, fulano, ele estava aqui, agora saiu. Então, quer dizer, nós temos que mudar a nossa visão. Né? Um dia nós somos ovelha desgarrada, então se alguma ovelha se desgarrar, nós temos que lembrar. E a nossa função é trazê-la de volta para o aprisco. Então temos que nos corrigir. Né? A pergunta que eu me faço é, eu sou ovelha ou sou fariseu? Eu achei que essa é a pergunta que eu me faço. Então eu tenho que trabalhar melhor isso. Somos ovelhas e ficar bem pertinho do pastor. Só 1 metro, por causa do Covid agora, ficar 1 metro de distância, mas sempre perto do pastor. Então, até tem o Joaquim Jeremias, né, falando sobre a parábola, né? Ele usa a expressão assim, o pastor procurou, eu devo procurar, todos nós devemos procurar. É isso. Nós temos que ser esses que vão buscar. Né? E esse buscar é assim, no dia a dia, sendo a igreja acolhedora, né? Não permissiva. Né? Muitas vezes as pessoas confundem uma igreja acolhedora com uma igreja permissiva. Não. Como nós falamos, né? A ideia, né, é que o pecador não contamina o arraial dos santos. Que os santos possam realmente contaminar o pecador para que ele se torne santo. Né? É que muitas vezes nós não temos nem certeza da nossa própria salvação. Nós não temos nem certeza do nosso relacionamento com Deus. É isso que muitas vezes precisamos rever. Né? Mas, realmente, nós temos que ter um coração de pastor. Porque nós somos cooperadores de Deus. Amém. Né? Nós somos cooperadores. E não ovelhas fofoqueiras. Não, por exemplo, se fala ali, se teu irmão pecar contra ti,
vai tentar conversar com ele. Né? Ou se acontecer alguma coisa, você vê alguma pessoa em falta, né? Procure conversar com ela para restaurar. Tal. Mas o que acontece? Muitas vezes o irmão pecou. Você viu o irmão pecar, alguma situação de pecado, e aí então você pega e já põe no grupo do WhatsApp. Você viu fulano? Você viu ciclano? Né? E aí aquilo toma uma proporção muito grande, e aí então, de certa forma, o pastor até, o pastor agora, não o pastor das ovelhas, mas o pastor de uma denominação, muitas vezes ele é até obrigado a tomar uma posição em relação àquela situação, porque se tornou uma coisa gigantesca. Né? E aí então, traz o cidadão ali, né, aquela ovelhinha, embora ela esteja machucada, embora ela esteja assim e tal, e ainda nós não fazemos como o bom pastor, né, que põe no colo, traz, tal, ajuda, carrega, né, nós pisamos. Né, e aí o que acontece? Muitas vezes nós tratamos de tal maneira que aquela pessoa sai da igreja. Né, mas aí o que acontece? O fofoqueiro continua lá. O fariseu fica e a ovelha... O fariseu continua numa boa. Porque nós fazemos vista grossa para o pecado X, mas não para fofoca, para maledicência. Né? Nós coamos um mosquito e engolimos um camelo. Tome cuidado com isso. Nós temos que ser muito prudentes nos nossos relacionamentos, para não sermos como o fariseu que fica julgando Jesus, que está comendo ali com os publicanos e os pecadores. E a ovelha perdida acaba encontrando o lobo e não o pastor. Com certeza, encontra o lobo. Então, professor, vamos falar da dracma agora? Estou achando que nós estamos aqui em uma espécie de sessão de achados e perdidos. Também que se acha tudo. Acha-se a ovelha, acha-se a dracma. Não, ou o inverso, não é achados e perdidos, é perdidos e achados. É o contrário, tudo que se perde aqui se acha, né? Ah, com certeza. Eu vou até reler novamente aqui, é um trecho pequeno, né, que vai falar das dracmas. Diz assim, a partir do 8, Lucas 15, 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Certo. Achou. Parábola da dracma, né? Isso. Então, uma das coisas, né, que a interpretação, né, de que talvez essa dracma, no Oriente eles têm muitas, não sei se você já viu assim, nesses filmes, que tem, quando a mulher vai casar, ela tem tipo de um véu, e nesse véu tem tipo umas medalhinhas, né? Então, isso aí seria as dracmas, né? Seriam umas moedinhas, né? Que isso faria parte do dote dela, né? E isso seria, assim, talvez um símbolo, como nós temos hoje, a aliança. Né? Então, de certa maneira, ela quebrou ou perdeu a aliança. Né? Agora, o que chama a atenção, assim, que na verdade não perdeu. Ela está extraviada. Né? Porque está dentro de casa. É interessante isso, ela está dentro de casa. A ovelha estava fora de casa, e agora a dracma está perdendo dentro de casa. Dentro de casa. Então, quer dizer, não é que ela perdeu, talvez ela colocou no lugar ou mexendo em alguma coisa, essa moedinha acabou caindo. Só que você imagina assim, né? Lá não é um piso, né, como nós temos hoje nas casas, era uma coisa muito rústica, era uma coisa, muitas vezes tinha palhas no chão, enfim, né? Seria como procurar uma agulha no palheiro. Né? Mas o que nós temos que entender aqui é que ela foi obstinada, ela foi buscar, ela varreu, virou de ponta cabeça, vamos dizer assim, aquela casa para encontrar. Porque nós temos que entender assim, ela via a importância disso para a vida dela. Né? Ou seja, Jesus também ele fez isso. Deixa o céu, se esvazia de si mesmo, toma forma de homem, toma forma de servo, vai até a morte e morte de cruz. Ou seja, apesar de todas as coisas, Jesus não desistiu.
Ele procura até encontrar. Né? E ele continua até hoje, né? Ele ressuscitou e ele intercede por nós. Né? Ele não deixou de nos procurar, ele não deixou de vir ao nosso encontro. Né? A graça de Deus está trabalhando, né? Ela vai trabalhando. João Wesley fala sobre isso, a graça preveniente. Né? Mesmo antes de eu me converter, a graça de Deus já trabalhava. Ou seja, quando eu chego até Jesus, eu não aceitei Jesus. Eu fui aceito por Ele. A minha aceitação é uma resposta ao aceite que Jesus já me deu através da obra da cruz. Né? Pastor, eu estou percebendo aqui que existe uma diferença entre a dracma e a ovelha também. A ovelha, com todas as limitações, ela era míope, né? Enxergava pouco, mas a ovelha tinha consciência que estava perdida. Né? E a dracma, a impressão que me dá é que é uma moeda não sabe que está perdida. Então me parece que o estado, se a gente pensasse no estado espiritual, a condição da dracma é muito pior que a da ovelha, porque a ovelha pelo menos sabe que está perdida, não sabe voltar para casa, mas sabe que está perdida. Mas a dracma não, a dracma... E ela está perdida dentro de casa, quer dizer, aí... Sim, né? sim. Porque tem pessoas, né, que hoje, no século XXI, a religião é irrelevante. A Bíblia é irrelevante. Salvação, então, é irrelevante. Né? Tem pessoas que pensam assim, Deus existe porque eu acredito nele. Então, se eu deixar de acreditar, Deus não existe. Né? E esquece que Deus ele existe independentemente de nós o aceitarmos, de nós crermos ou não nele. Deus é Deus. Né? Mas tem muitas pessoas que eles vivem para o momento, para o hoje, no sentido assim, de que ele não tem uma preocupação com uma vida espiritual. Ele acha que ele é mente e corpo só, né? Não tem espírito, tá? Não tem essa ideia. Né? E realmente, a moeda, ela não tem consciência de ir atrás, né? Mas ela não deixa de ter o seu valor. Né? Embora as pessoas não busquem Deus hoje, mas Deus vê valor nessas pessoas. Deus vê essas pessoas como alvos do seu amor. Né? E é assim que eu tenho que ver as pessoas. Cada pessoa tem o seu valor. Né? E poderíamos até dizer assim, né? Uma moeda, né, professor Basotti? O que tem numa moeda? O que caracteriza? Só tem, As duas faces dela. ela foi... Era uma moeda grega essa, inclusive, a dracma. Isso, quer dizer, ela tem uma imagem ali, foi impresso nela uma imagem, certo? Sim. Então, nessa dracma, somos nós que temos a imagem de Deus refletida em nós. Né? Então, embora ela esteja perdida, ela tem um valor e Deus vai restaurar esta imagem. Né? Talvez ela vai pegar aquela moeda, vai estar empoeirada, vai estar suja, talvez até embarreada, porque o chão era de terra, com palha, enfim, tal, mas aí ela é restaurada. Aí restaura o valor dela. Se fosse dentro dessa ideia da aliança, o simbolismo da aliança, que fazia parte das 10 dracmas, né? Nós podemos dizer assim que Deus restaura a aliança dele com o ser humano. Às vezes a moeda caiu assim num buraquinho escurinho, quer dizer, ela não tem valor, né? Ela só tem valor quando ela vem à luz. Vem para a luz. Vem para a luz. Então achar a moeda significa dar a moeda de volta aquele valor que ela tinha. Isso restaurou, né? Porque talvez, vamos dizer assim, a ovelha, como você falou, embora seja um animal e tal, mas ela tem uma percepção de que ela está fora do lugar. Né? Aquela moeda não tem uma percepção, como muitos não têm essa percepção. Né? Por isso, a gente ouviu esses dias, não sei se procede realmente as verdades, né? de tantas informações que nós temos, de um ator aí que cometeu suicídio. E esse ator, 85 anos, ele fez algum sucesso. Eu não sei se procede esse bilhete, mas 85 anos ele fala assim, eu acho que eu perdi tempo na minha vida. Eu acho que eu perdi tempo. Ou seja, porque agora ele está idoso, 85 anos, já não tem mais o glamour, não tem tal. Então a vida perde o sentido. Né? Então, todo o fôlego de vida é importante para Deus. Todo ser humano é importante para Deus.
Todas as pessoas, né? Não importa, né? São alvos do amor de Deus. E é assim que a igreja tem que ver. O que eu acho bacana, pastor, é que essa parábola e a anterior da ovelha tem algumas coisas em comum. E o que é, para mim, de mais forte em comum, primeiro, é a disposição para procurar. Quem sabe essa. Porque eu vi também que essa não valia muito, era um denário, quer dizer, eu não sei qual era o poder aquisitivo de quem perdeu, mas não era também uma fortuna também. Não era um talento, que era 6.000 denários. Mas tanto na parábola da ovelha perdida como aqui, há o quê? Há uma disposição em procurar. É que é difícil de encontrar. E quando se encontra, há alegria de encontrar. Né? Então, eu vejo que há esses pontos que, novamente, aqui apontando para mim, para o amor de Deus, o acolhimento, né? Quer dizer, a moeda é bem-vinda de volta ao dono. Agora, assim, o valor, muitas vezes, se a gente olhar para a moeda, ela tem um pequeno valor. Então, o valor está sendo dado pela mulher. Se vale um dia de trabalho ou meio dia de trabalho, para nós não é o importante. Mas o importante é o valor que ela dá. E muitas vezes é isso, né? Muitas vezes a gente esquece que Deus nos dá um valor tremendo. Porque Ele nos criou, né? Então Ele tem aquele, vamos dizer assim, muitas vezes você tem um apelo sentimental por algo. Né? Digamos, você tem uma moedinha ali, não vale nada, né? Mas você fala assim, não, isso aqui foi a primeira moedinha que meu pai me deu, o meu avô me deu. Né? Então ele não tem o valor em si, né? Mas ele tem aquele valor afetivo histórico. Histórico. Né? Então, para nós, Deus tem esse amor afetivo, e Ele quer restaurar. Por isso que nós já citamos lá das cartas do Apocalipse. Lembra, pois, de onde você caíste, volta ao teu primeiro amor. Quer dizer, vem comprar de mim, né, realmente o ouro depurado, para que você seja realmente rico, colírio para os olhos, a fim de que vejas. Enfim, todo o trabalhar da graça de Deus para restaurar, porque Deus nos ama. Deus nos ama, Deus não desiste de nós. Tá? Deus nunca desiste de nós. E Ele vai ao nosso encontro. Até tem aquela canção, o professor Basato, que fala assim, que eu nunca saberei, né, o preço que foi pago, né, no Calvário. E muitas pessoas ouviram, uma pessoa um dia comentou comigo e falou assim, mas pastor, nós sabemos, né, que Jesus, ele morreu lá, derramou o sangue dele, esse é o preço, né? Só que muitas vezes nós não percebemos o que está por trás desse preço, né? Que, por exemplo, assim, você comprou um carro, tá? E aí então você fala assim, Silvio, eu comprei um carro. Aí eu pergunto para você, custou quanto? Aí você fala X, né? Eu falo assim, é até barato, hein? É barato. Não é caro, não. Só que é o seguinte, o preço que você pagou nesse carro, Basotti, você ficou sem ir no restaurante. Você talvez, né, como família, talvez você falou para a esposa, vamos apertar o cinto aqui, porque o negócio aí, tal, se a gente quer comprar o carro, para o filho, enfim, coisas assim, né? Então não é aquele valor ali, X do carro. É tudo o que você fez, né, para poder... Todo o sacrifício. Todo o sacrifício que você fez para obter, né? Então quando a gente fala, Jesus pagou o preço na cruz, tal, mas Ele deixou os céus. Por uma moedinha que valia pouco. Se esvaziou de si mesmo, né? Quer dizer, então é todo um conjunto de coisas, né? Porque muita gente banaliza. Morreu na cruz, derramou o sangue. Mas perceba a profundidade disso. Por quê? Porque era uma moedinha, mas era uma moedinha que para Ele era importante. Você é importante para Deus, todos nós somos importantes para Deus. Você tem valor. Talvez alguém disse que você não tem valor, mas você tem valor. Né? Por quê? Porque para Deus sempre nos... Até numa canção que fala assim, e nos via redimidos por seu sangue. Então Jesus não estava olhando ali um mundo de pecadores, né? Mas Ele estava olhando pessoas redimidas. E é isso que impulsionou Ele para a cruz. Porque imagine você olhar um monte de pecador, não te motiva a nada. Mas você, pela fé, você está vendo redimidos, você está vendo pessoas salvas. Isso impulsiona.
Né? E isso é que impulsionou a igreja até hoje, né? A fazer missões, a fazer discipulado, ver pessoas restauradas. E como, né, parafraseando, não tem preço. Né? Essas coisas não têm preço. Pastor, eu vou contar, posso contar uma história aqui agora? Sim, Uma sim. história. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, já tem mais de uma década essa história, eu fui convidado para pregar numa pequena igreja. Né? Agora, essas igrejas com 10, 20 pessoas, eu sabia que era pouquinho já. Né? Aí eu fiz uma oração esperta para Deus. Né? Eu, antes de ir, falei, Senhor, eu quero só um, me dê só um. Né? Aí cheguei lá, pastor. A turma que eu já conhecia, era uma comunidade pequena. E apareceu só um velhinho lá. Um velhinho todo maltrapilho, não tinha um dente na boca, sabe? Aí dei a minha palavra lá, né? E aí pensei, poxa, mas não apareceu ninguém, né? Aí, passado algum tempo, teve um evento, a igreja me chamaram. E, de repente, quem veio, que deu um sorriso, aí eu vi que tinha uns dentinhos no fundo ainda, sabe? E me abraçou, um velhinho. E Deus falou para mim assim, ó, eu sei que para você isso não vale nada, mas para mim isso aí é uma vida preciosa. Pastor, eu fiquei tão tocado com aquilo, eu nunca me esqueci dessa lição. Quer dizer, nós temos, oh, Senhor, manda aí um médico, o promotor da cidade, né, o governador. Quer dizer, eu desprezei. Mas Deus falou para mim, ó, isso aí eu sei que você não vale nada, mas para mim é uma vida preciosa. Fiquei assim, pastor. Então, nós somos assim. Nós, na verdade, somos moedinhas, mas achamos que valemos mais do que os outros. Quer dizer, nós somos moedinhas de 1 centavo, a gente acha que vale $1, né? E esquece que há muitas moedinhas que precisam retornar para o cofrinho, né? Para a vida da igreja. E aí, então, nós agregamos valores para o reino de Deus. Né? Mas é interessante, né, professor Basotti, como nós precisamos está se procurando aí uma vacina, né, contra o Covid, né? Sim. Poderíamos ter uma vacina contra a hipocrisia, contra o espírito farisaico. Isso. E isso contamina. Né? Esses tempos, conversando aqui com o pastor Eduardo, naquele dia, acho que baixou o espírito farisaico em mim. Aí o pastor ora por mim. Sai desse corpo que não te pertence. Mas é fácil, porque muitas vezes nós estamos... aquele que quer tem um ditado, né, professor Basotti, que diz assim, aquele que quer ser extremamente santo, acaba sendo extremamente mau. Os fariseus queriam ser extremamente santos, mas estavam sendo extremamente maus. E a igreja tem que ser, não extremamente santa, mas ela tem que ser santa. Na pureza, na acepção da palavra, sem tirar nem impor. E aí nós vamos olhar para o irmãozinho com dente sem dente, com cabelo sem cabelo, não pode ter preconceito para quem não tem cabelo. Nós vamos olhar para eles com os mesmos olhos, os olhos de amor. Por isso, como eu falei no texto lá da igreja de Laodiceia, o Senhor fala assim, ó, compre um colírio, né, para pôr nos teus olhos, a fim de que vejas. Porque muitas vezes nós vemos a aparência. Foi isso que aconteceu com Davi. Um menininho lá, né, alguns falam de 10 a 13 anos que tinha Davi, menininho e tal, nem o pai dele chamou ele. Aí o profeta falou, mas não tem mais nenhum filho. Mas ele era pastor de ovelha, como você falou, ele desprezava, né? Não tem mais alguém aí? E aí então trouxeram Davi. Que nós possamos, né, correr, buscar a dracma, pelo valor, restaurar os valores, né? Restaurar vidas. Esse é o papel da vida da igreja, sermos restauradores de vidas. Pastor, de tudo que o senhor falou até aqui, eu estou aprendendo muito hoje com o senhor. A ideia que fica somos ovelhas, ou já fomos ovelhas, hoje estamos aqui no aprisco, né, na igreja, bem acolhidos. Já fomos moeda perdida, hoje estamos aqui no cofrinho. Né? Então nós, como membros da igreja, não podemos perder essa percepção de que um dia fomos ovelhas e que um dia fomos dracma. E que nós possamos nos preparar para que quando a ovelha perdida retorne, ou para que quando a dracma perdida é achada, que nós tenhamos aquilo que nós lemos aqui no Evangelho, a alegria do pastor a encontrar a ovelha, a alegria daquela mulher quando encontrou a dracma. Porque se a pessoa retornar
e nós olharmos para ela com cara feia, nós estamos, na verdade, empurrando ela de volta para fora. Então, que Deus nos dê o discernimento, a espiritualidade, aquilo que for necessário para que nós sejamos realmente bons pastores, bons acolhedores e para que sejamos bons procuradores da dracma perdida. E que Deus, acima de tudo, nos dê o amor, porque eu vejo que o elo de ligação com a ovelha, o elo de ligação com a dracma está no amor por aquilo que se perdeu. Que nós possamos. Esta é a lição que me fica aqui, então. Confesso que muitas vezes fui fariseu e eu tenho que sair dessa seita, porque de vez em quando ela também me puxa. Sim, somos atraídos. Né? Somos atraídos por ela. E até assim, né, para encerrar, né, me faz lembrar de Filipenses, num dos seus livros, ele fala que ele está pregando o evangelho, né, para uma mulher, e essa mulher é uma prostituta. E aí então ele fala assim para ela assim: por que você não vai para a igreja? Por que você... Parece que ela tinha tido um princípio cristão, depois se desviou, enfim, e falou assim: por que você não volta para a igreja? E a palavra daquela mulher foi assim: olha, eu mesmo me acuso diariamente e eu não suportaria mais acusações. Ou seja, ela estava vendo a igreja como um lugar de acusação e não um lugar onde a graça de Deus se manifestava, onde o lugar, né, onde Deus poderia restaurar. Que nós possamos fazer diferente, né, que as pessoas possam, as que se sentem acusadas, se sentem abandonadas, possam encontrar, né, uma igreja acolhedora. Amém. Que acolhe as pessoas com o objetivo de restaurar. Amém? Amém. Professor, hoje tantas coisas perdidas, demoramos para achar a ovelha. Isso. Então vamos deixar para o próximo domingo o filho pródigo. Pastor, é o seguinte, o filho pródigo ele sai de casa, mas não vamos dar spoiler aqui para os nossos ouvintes, né? Não vamos contar se ele volta ou não, vou deixar esse mistério para o próximo domingo, então. Ele voltará ou não voltará? Exatamente, então vamos deixar. Então, no próximo domingo, a parábola do filho pródigo. Não perca. Não. Não perca. Deus abençoe a todos. Amém.